esta casa, nesta noite um pouquinho gelada, né? Mas que seja uma noite de muito aprendizado para todos nós, de muitas consolações. Então, para que a gente possa dar início, eu vou pedir a todos que fechem os seus olhos, para que a gente possa realizar uma prece, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui presentes, de estarmos encarnados neste planeta, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por tudo o que temos e por tudo o que somos. É através da gratidão que nós nos conectamos com Deus. É através da gratidão que deixamos os nossos corações satisfeitos, cheios de amor, de paz e de tranquilidade. Vamos assim também pedindo aos nossos irmãos que aqui presentes, que possam derramar sobre nós a sua luz, as suas bênçãos, a sua paz, para que possamos nos conectar com esta casa maravilhosa e recebermos tudo o que ela nos proporciona. As energias, as palavras, o aprendizado, as reflexões. Que elas possam tocar os nossos corações e que possamos levar aos nossos lares o nosso melhor quando aqui sairmos. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento e que possamos ter alguns instantes apenas conectados a Deus, apenas conectados conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o tema da minha palestra de hoje chama-se Saber e Fazer. Ele está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é do Chico Xavier. Este livro, ele tem em cada página uma mensagem. Então é um livro bem gostoso para ler no dia a dia, né? Eu sempre leio pela manhã, para que eu possa fazer a minha prece antes de começar o meu dia e me conectar com a espiritualidade. E no dia que eu li essa passagem aqui, eu falei, nossa, essa passagem ficaria uma palestra bem legal. Porque aqui começa se falando sempre através de uma passagem da Bíblia, né? Nesse caso, nós estamos falando de João, capítulo 13, versículo 17. Nessa passagem, Jesus lava os pés de Pedro. E isso tem um significado muito importante, porque essa questão de Jesus lavar os pés é uma coisa que Pedro não aceita num primeiro momento. Ele acha que assim, mas como, né? O Senhor é o mestre e vai lavar os meus pés? Né? E aí, quando ele termina de lavar os pés de Pedro, ele diz coisas muito bonitas. Ele diz assim: eu os dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós. Em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, ele trouxe o exemplo dele, ele se mostrou humilde diante dos seus discípulos, para mostrar a importância de que cada um de nós e cada um dos seus discípulos também fizesse a mesma coisa. Para que eles compreendessem, depois que Jesus não estava mais com eles, a necessidade de que eles também fossem humildes. Que não é porque eles estavam ao lado de Jesus que eles eram mais importantes, que eles eram superiores, e muito mais que isso, que eles precisavam dar o exemplo. E o exemplo era fazer.
não só falar. Porque até então, Jesus estava fazendo as pregações. Ele estava à frente. Mas em algum momento ele não estaria, ele já sabia nessa ocasião. Então ele queria que os seus discípulos não fossem simplesmente pessoas que falam sobre coisas que não fazem. E aí o texto desenvolve da seguinte forma, ele diz assim: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Ou seja, né, falar, a gente consegue falar bastante, mas fazer, a gente tem bastante dificuldade. E aí eu acho que a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, né? Principalmente a nossa realidade de hoje. Nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer o que é certo quando ninguém está fazendo. Nós precisamos cuidar de nós e também pensar no outro. Nós precisamos nos superar. Porque depois de tanto tempo que nós estamos vivendo esse isolamento social, está todo mundo cansado, né? A verdade é essa. Todo mundo gostaria de estar saindo de casa, de estar convivendo com seus amigos, com a sua família, viajando, fazendo seus passeios, vivendo uma vida normal. E nós não estamos. Nem estamos perto disso. E aí o que dá vontade de fazer? Fazer o que todo mundo está fazendo, é. Todo mundo relaxou, por que eu não posso? Esse é o momento em que fazer o certo, você sabe o que é certo, mas se você faz o que é certo? Essa é a pergunta. E a gente está sendo muito convidado nesse momento a fazer. Fazer o que precisa ser feito, ainda que doa, ainda que incomode, ainda que seja desconfortável. Nesse momento, a gente precisa aprender a pensar mais nos outros, a se preocupar mais com pequenos detalhes que antes para nós eram só detalhes. A gente precisa ter esperança, que às vezes tem momentos em que a gente fica tão desanimado que a esperança também se vai, né? A gente pensa que não vai acabar, que esse momento é eterno. Mas é neste momento exatamente que nós estamos sendo provados. Esta é uma prova. E quando a gente está numa prova, o que acontece? O professor está lá falando, ensinando? Não. Ele está em silêncio. Porque é a nossa hora. Nós já tivemos muitos exemplos e muitas oportunidades. Nós já vimos muita gente fazendo. Nós temos o exemplo de Jesus, nós temos muitos outros exemplos que fica até difícil mencionar quantos de pessoas que se superaram fazendo, agindo. E mesmo assim, nós continuamos não agindo, apenas sabendo o que precisa ser feito. E agora chegou o momento em que nós temos que fazer. Tem horas que a gente pensa que vai passar este momento e que nós não precisamos nos preocupar, que vai dar tudo certo. Mas, neste momento, nós temos que ir lá naqueles aprendizados de Jesus, em tudo que ele já ensinou, através dos seus exemplos, e ver se nós estamos colocando cada um deles em prática. E aqueles que nós não estamos colocando, a gente começar a pensar, como eu faço isso? É fácil? É claro que não. E eu gosto muito de usar um exemplo, que para mim é um exemplo, que é Paulo de Tarso. Eu sigo Paulo
desde que eu li o livro Paulo e Estevão, que é um romance de Emmanuel, escrito pelo Chico. E por que eu me identifico tanto com Paulo? Porque Paulo foi um perseguidor de cristãos. Ele foi um judeu que acreditava muito nas verdades do judaísmo. Defendia. E por conta disso, ele perseguiu os cristãos porque ele não achava que Jesus fosse o Messias. E quando ele teve a oportunidade de se deparar com Jesus, ele percebeu o quanto ele estava errado. E a partir dali, ele buscou fazer tudo diferente do que ele vinha fazendo. Foi fácil? O livro mostra o quanto foi difícil. O quanto ele sofreu, quantos desafios ele enfrentou. E aí eu encontrei, entre tantas coisas, né, que tem do Paulo, que eu sempre me lembro de frases dele, eu encontrei uma passagem muito interessante, que é a epístola de Romanos, que ele escreveu a Romanos, no capítulo 7. Ele fala um pouco sobre essa angústia que ele vive, né, de querer fazer o bem, mas saber que fazer não é tão fácil, não é tão simples. E aí eu vou ler um trechinho que fala sobre isso, onde ele diz assim: porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborrece, isso eu faço. Eu sei que em mim não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E é assim, né, gente? Nós nos identificamos muito com isso. Muitas vezes a gente quer fazer mais. Muitas vezes a gente quer transformar as nossas atitudes. Mas praticar é algo que nós precisamos ser muito persistentes para se tornar um hábito, principalmente quando nós temos um hábito ruim. Né? Quando a gente se percebe sendo egoísta, por exemplo, é um choque. Quando eu percebi que eu era orgulhosa, e eu nunca achei que eu fosse, foi horrível. Foi um choque. E eu percebi que eu era orgulhosa, eu vou contar para vocês como foi essa situação. Eu estava vivendo uma fase muito difícil, muito complicada, financeiramente, emocionalmente. E aí uma amiga virou para mim e falou assim: bom, eu acho que está na hora de você ajoelhar e começar a rezar. Conversa aí com Deus, porque é isso que você está precisando. E aí eu cheguei em casa e falei: bom, vamos lá, né? Vou ajoelhar, que é uma coisa que espírita normalmente não faz. A gente não tem esse hábito, né, do ajoelhar como a Igreja Católica, por exemplo, faz, né? Eu cheguei em casa, quando eu ajoelhei na minha cama, eu não conseguia. Eu me sentia humilhada, tendo que ajoelhar, tendo que dizer assim: Deus, tá difícil, não estou dando conta, me ajuda. Eu não conseguia. E foi horrível essa sensação, porque eu sempre achava que eu não era uma pessoa orgulhosa. E de repente eu me vi numa posição em que eu precisava ser humilde e eu não conseguia. E aí eu chorei ajoelhada sem conseguir fazer uma oração, sem conseguir conversar com Deus. E nessa época eu já tinha feito vários cursos, inclusive eu já era trabalhadora da casa. Para vocês verem que assim, às vezes as pessoas pensam que a gente que está aqui falando, a gente já é perfeito, a gente já tem uma vida toda resolvida, né? A gente já sabe tudo. E não, é o contrário, né? A gente está aqui justamente porque a gente lê tudo isso aqui que é para nós. Antes de ser para vocês, é para nós. Então, eu tinha que, a partir do momento que eu descobri isso em mim, eu tinha que mudar. Afinal de contas,
como é que eu poderia continuar me considerando espírita, né, me considerando uma pessoa que podia dar aulas para as pessoas, se eu sequer conseguia me ajoelhar. Então foi um momento muito difícil para mim. E a partir dali eu comecei a exigir mais de mim isso, a me cobrar mais. E eu fui treinando a humildade. E as situações da vida que naquele momento se apresentavam, elas também exigiam de mim essa humildade. E foi muito bom depois que passou. Né? Na hora que a gente está vivendo esse momento em que a gente se olha no espelho e não gosta do que vê, é realmente muito triste. Mas o que a gente precisa fazer? Fazer o que aconteceu com Paulo, por exemplo. Quando ele encontrou Jesus e percebeu que Jesus era realmente o Messias, ele disse para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, eu não vou ficar aqui me lamentando pelo que eu fiz de errado. Me diz o que eu faço daqui para frente. E é isso. Nós não podemos continuar olhando para trás, olhando para os nossos arrependimentos, para as coisas que a gente não fez ou que a gente gostaria de ter feito diferente. Né? A gente tem que olhar daqui para frente. Se hoje você pode ser melhor, se amanhã você puder ser, continue tentando. Às vezes você vai errar, mas você vai continuar tentando. Nós não nascemos perfeitos e muitas vezes a gente se cobra isso. Eu me lembro que quando eu terminei o curso e eu fui fazer o curso de expositora, eu não queria dar aulas, nem vir aqui falar. Porque eu falava, gente, como é que eu vou falar de uma coisa que nem eu faço? Né? Olha que situação que eu fico. E aí uma pessoa falou para mim, aqui da casa mesmo. Então, mas você vai esperar ser perfeita para você subir lá? Você está achando que todo mundo que está lá é perfeito? Não é. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo buscando se melhorar. E, para mim, Paulo é um exemplo por conta disso. Porque ele foi a pessoa que se transformou de milhões de erros que ele cometeu. E lógico, ele vivia esse drama o tempo todo de pensar em quantos cristãos tinham morrido por conta das perseguições que ele fez. Mas ele se contentou em falar, agora eu tenho que fazer todo o bem que eu puder para cobrir todo o mal que eu já fiz. E assim conosco. Vamos fazer todo o bem que a gente possa fazer. Vamos esquecer todo o mal que a gente possa ter feito. Vamos olhar para os nossos amigos, os nossos irmãos, com um pouco mais de complacência, de bondade. Vamos nos lembrar que aquele nosso parente difícil, que a gente às vezes não suporta, tem defeitos? Tem, mas nós também temos. Alguém também tem que nos suportar pelos nossos erros. E se a gente aprender a ter um pouco mais de tolerância com os nossos erros e com os erros dos outros, nós teremos também um mundo melhor para vivermos. Então a grande fórmula é o amor. Não tem outra. É o amor conosco, é o amor com os outros. O amor conosco para aquilo que a gente ainda não dá conta. Para aquilo que a gente ainda é incapaz de ir além. Amor conosco por aquilo que a gente já faz bem feito. Porque a gente também tem que se admirar. A gente também tem que se agradecer por ser como é. Por cada desafio que a gente supera. A gente tem que gostar de nós. Porque Jesus fala, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não esqueçamos do a ti mesmo. Porque é através do nosso amor que a gente vai poder se doar. Se a gente não tiver
a gente não tem como dar. Então, a grande lição neste momento é o autoconhecimento. É a gente se olhar no espelho como a gente é e gostar da gente mesmo assim. E querer seguir em frente mesmo assim. E saber que amanhã a gente pode ser diferente. Nós estamos no caminho. E se nós conseguirmos, cada um de nós, mudar essa vibração, concordam que a gente vai ter um planeta melhor? Concordam que cada um vai se esforçar mais para ser melhor e aí ser melhor para o próximo? E assim isso gera uma rede que vai nos levar a um mundo melhor? E esse é o convite de agora. A gente precisa ter um mundo melhor. E vejam que mundo egoísta nós construímos. Então é a hora de nós irmos para a ação. Nós não ficarmos mais nos escondendo e só querendo resolver os nossos problemas. Porque o nosso problema é o problema do outro. Porque hoje a pandemia nos mostra que a pessoa que está infectada, ela transmite para os outros. Então, ela prejudica os outros. Então, eu sair de casa, se eu estou doente, eu estou prejudicando os outros. Nós temos que olhar para isso. E aí pensarmos assim, eu gostaria que fizesse isso comigo? Não, então eu também não vou fazer. Essa é a melhor fórmula. É olhar para nós e pensarmos, eu gostaria que alguém agisse assim comigo? Não. Então eu preciso mudar o meu comportamento. Então o nosso convite hoje é esse. É fazermos para nós mesmos aquela pergunta que Paulo fez a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? E fazermos. É isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Agora nós vamos fazer o nosso encerramento e logo depois nós teremos o nosso passe coletivo, tá? Vou pedir a todos para fecharem novamente os olhos. Vamos assim conectando as nossas mentes, os nossos corações a toda essa espiritualidade presente, pedindo a eles que neste momento olhem por nós, olhem pelos nossos corações, pelas nossas mentes, que sabe, Senhor, o que passa em nossos corações. O Senhor sabe as nossas dores, sabe dos nossos sofrimentos, sabe das nossas necessidades. Então vamos entregar a Ti neste momento todos esses pensamentos, esses sentimentos, e deixar que o Senhor cuide de cada um deles, porque o seu amor, a sua bondade é sempre muito maior do que a nossa, porque o Senhor é o nosso Pai. E tudo aquilo que precisamos hoje passar é para o nosso aprendizado. Sabemos que o Senhor cuida de nós a cada momento. Então vamos aprender. E vamos continuar de mãos dadas com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Vou pedir nesse momento que entrem os nossos passistas, para que a gente possa fazer um passe coletivo. Vou pedir a todos que continuem com seus olhos fechados, continuem conectados a essa espiritualidade. Elevem o seu pensamento a Deus. Sintam a presença dos seus mentores espirituais. Sintam neste momento o abraço carinhoso desses mentores que vão realizando uma limpeza fluídica e energética no campo de força de todos nós, fazendo com que possamos sentir essas energias nos renovando, nos trazendo uma paz, uma confiança
o amor imenso de Deus por nós. Esse amor que nos criou, esse amor que nos acolhe, esse amor que a todos os momentos da nossa vida está presente. Basta nós buscarmos dentro de nós. Vamos sentindo que os nossos corações vão ficando leves, tranquilos, confiantes, porque nós sabemos que a vontade de Deus é suprema e que aconteça o que acontecer conosco, somos seres imortais e como seres imortais estamos aqui, Senhor, pedindo que neste momento o Senhor nos acolha, que o Senhor nos energize para que possamos levar esta energia para os nossos lares e através dela transmitir aos nossos amigos, familiares, essa esperança, essa confiança em Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agradecendo a presença de todos vocês aqui. Desejo a todos uma excelente semana, um ótimo dia. E não se esqueçam de chegar em casa e abraçar os seus familiares, para que eles também recebam essa energia. Um beijo para todos.